Meus irmãos, nós vamos, neste momento, meditar na palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4, nós leremos do verso 1 ao verso de número 11. Texto que fala sobre a tentação de Jesus. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós lemos a Tua palavra, palavra que é viva, que é rica, que é eficaz na nossa vida. E neste momento nós rogamos ao Espírito Santo do Senhor, para que fale ao nosso coração, poderosamente, para que esta palavra transforme a nossa vida e que sejamos edificados para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso exemplo de vida. Cristo é quem nós devemos ter como modelo e seguir este modelo. Nós aprendemos com a vida de Jesus, com tudo que Jesus passou, e nós vemos isso relatado nos evangelhos, primeiro em Mateus, Marcos e Lucas, depois no evangelho de João, e vemos tudo que fala a respeito de Jesus nas Escrituras. Nós aprendemos com tudo isso que está registrado. Isso está registrado para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, porque Ele é o nosso mestre. E nós estamos hoje diante de um texto, talvez conhecido dos irmãos, um texto que tem muito a nos ensinar. E nós vemos aqui Jesus no início do seu ministério, sendo levado para ser tentado. Jesus foi tentado. Nós somos tentados. Cada um de nós passamos por tentações, diariamente. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso contexto. Nós não podemos evitar as tentações. Elas sobrevêm a cada dia na nossa vida. Mas como nós podemos olhar para um texto desse, onde Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e aprender com este texto? Pois bem, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é uma coisa importante, e que todos nós devemos estar cientes disso, de que Deus não priva os seus filhos de tentações.
Deus não priva e não poupa os seus filhos de tentações. O seu próprio filho foi tentado. O seu próprio filho, Jesus Cristo, foi tentado. Ele passou por tentações. Ele passou por situações difíceis. Cristo foi tentado pelo diabo, Cristo sofreu, Cristo passou por situações complicadas, como eu e você passamos no nosso dia a dia. Como nós enfrentamos diariamente. E o texto sagrado diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto simplesmente para ser tentado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Foi pela expressa vontade de Deus que esta crise se produziu na vida de Cristo. E Deus, nós vemos assim que não priva os seus filhos das tentações, porque as tentações, meus irmãos, colaboram para o nosso crescimento espiritual. As tentações que nós enfrentamos colaboram para o nosso crescimento. E nós vamos ver que isso é verdade, como foi verdade na vida de Cristo. Este texto nos ensina que este episódio na vida de Jesus não foi uma obra do acaso, mas sim, este episódio na vida do nosso Mestre foi parte do propósito de Deus, do propósito redentor de Deus na vida da humanidade, de mostrar para nós, homens e mulheres, hoje, que nós podemos vencer as tentações como o nosso Mestre venceu, como Cristo venceu. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós tentamos entender a obra de Cristo nessa terra, nós percebemos que este acontecimento faz parte do processo de crescimento espiritual. Faz parte do despojar do velho homem que nós devemos fazer a cada dia, buscando a santificação, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Cristo, segundo as Escrituras, nós olhamos para Cristo, nós vemos que era preciso que Cristo passasse e sofresse todas estas situações. Era necessário que o Cristo fosse tentado pelo diabo, para deixar muito claro para mim e para você, de que nós podemos vencer as nossas tentações, de que nós podemos vencer as dificuldades que se levantam diariamente na nossa vida. Era preciso que ele sentisse na pele as dificuldades que um homem sente. E vejam bem, meus irmãos, o diabo, ele conhece a sua vida. Satanás conhece a sua vida, ele sabe quem você é. E ele chega para Jesus num momento de fraqueza, num momento de dificuldade. Porque o que Jesus estava fazendo ali? Ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Veja como o diabo conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. O diabo chega e diz assim para ele, o texto diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de ter tido fome, o tentador, aproximando-se, diz a Jesus: ô companheiro aí, se você é filho de Deus mesmo, como você está dizendo, pega estas pedras e transforma em pão, porque você está com fome. Ele tenta Jesus na sua dificuldade, na sua fraqueza, no momento onde ele está com fome. Diz a palavra, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E nós vemos, meus irmãos, que o diabo, ele
nos tenta nas nossas fraquezas, porque Ele nos conhece. E Jesus aqui passou por isso, e nós passamos por isso constantemente. E foi preciso que Jesus fosse tentado em todas as nossas fraquezas. Jesus é algo incompreensível para nós, humanamente falando, compreender um Cristo que é ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo homem. Mas aqui Jesus está usando das suas prerrogativas de ser humano, de homem, e passa por essas dificuldades. Foi preciso que ele fosse tentado em todas as nossas fraquezas, para que o Cristo vencesse. Diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas com uma diferença: sem pecado. Sem pecado. Este Cristo se compadeceu de mim e de você em nossas fraquezas e sofreu todas essas fraquezas, sofreu em todas as nossas fraquezas, para que Ele fosse exaltado e glorificado, para que Ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador entre nós e Deus. Para que hoje pudéssemos aqui livremente chegar: Senhor, eu não consigo vencer algumas coisas, mas sabemos que podemos vencer porque Ele venceu. Porque Ele venceu. E assim nós devemos nos achegar confiadamente juntamente ao trono da graça, a fim de nós recebermos a misericórdia de Deus e acharmos graça e socorro na hora oportuna. Em outras palavras, o escritor de Hebreus está dizendo que nós podemos confiar, que nós receberemos misericórdia e acharemos graça para o nosso socorro, porque Cristo foi tentado e Ele venceu a tentação. Ele venceu a tentação. Porque Ele venceu a tentação, nós, quando tentados, podemos recorrer a Ele, ao nosso Deus, e com confiança sabemos que podemos vencer a tentação. Então, meus irmãos, fica claro para nós que Deus não priva nenhum de nós de sermos tentados. O diabo, ele não pode tomar conta da sua vida. Ele não pode possuir você. Mas sabe o que ele faz? Como Jesus, no momento de fraqueza, de certa forma, quando ele teve fome, ele, conhecendo as suas fraquezas e limitações, ele te tenta. Ele fala: não dá ouvido a isso não, não faça tal coisa, escuta isto, faça isto. E aí vamos e fazemos e desagradamos o nosso Deus. Mas esse texto nos dá uma forma de vencermos a tentação de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, nada muito extraordinário, uma coisa simples. Para vencer a tentação, meu irmão, a melhor forma é com a palavra de Deus. A melhor maneira de combater a tentação é com a Bíblia. É com a palavra de Deus. E foi assim que o Cristo fez. Foi assim que o Cristo fez. Olha o que diz a palavra. Primeira coisa que Satanás diz para ele. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, também manda que estas pedras se transformem em pães. A outra tentação. Então, levando ele, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão, mas nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. E a outra, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E nas três respostas,
há uma característica muito presente, muito forte. E diz assim, Jesus, na primeira tentação do diabo, ele diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Está escrito. Na segunda, também está escrito. E na terceira, porque está escrito. Jesus, ele recorre aonde? Ele recorre à palavra de Deus para vencer a tentação. Ele responde, está escrito, está escrito, está escrito. E isto nos mostra que a melhor maneira de combater a tentação é com a palavra de Deus. É com a Bíblia. A melhor maneira para enfrentar as tentações não é buscar novidades, não é buscar nas nossas próprias forças, não é recorrer a outras coisas, a sorte, a búzios, a espiritismo, a outras coisas, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando nós recorremos à Escritura Sagrada, nós temos a certeza que podemos vencer o diabo naquilo que ele nos tenta. O próprio Cristo, quando tentado, recorreu às Escrituras em primeiro lugar. O Cristo, de quem sairia palavras inspiradas, recorreu às Escrituras, ao Antigo Testamento, aos profetas, aqueles que haviam falado da parte de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, afirma que a Escritura é a espada do Espírito. A Escritura, meus irmãos, é a nossa arma. A Escritura é a nossa arma, é a arma do cristão. O crente só combaterá as tentações de maneira correta se fizer um bom uso das Escrituras. Do contrário, seremos derrotados. Porque quando tentados, se não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos ceder às tentações. Temos que combater as tentações da maneira correta. Nas 3 tentações, Jesus soube responder de maneira correta. E Cristo venceu porque conhecia a Escritura. Por isso ele soube usar de maneira correta. 2 detalhes nos saltam aos olhos. Quando nós olhamos para o uso da Escritura, que Cristo fez da Escritura, ele não usou a Escritura de maneira aleatória, impensada. A hora que o diabo tentou, olha, se você tem fome, transforma essas pedras em pães. E Jesus começou a procurar nas Escrituras e correndo, onde é que eu abro? Ai, Jesus, agora como é que eu faço? Ele não. Ele calmamente e sabiamente, conhecendo as Escrituras, disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando o diabo, astuto, sutil, sagaz, ele vai e usa a própria palavra de forma errada e fora de contexto, Jesus rebate e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo, ele conhecia as Escrituras, ele usou o texto certo para aquela determinada ocasião, e o fez porque conhecia essa palavra. Cristo sabia o que estava escrito na palavra de Deus. Se Cristo estivesse em mãos com um exemplar das Escrituras, certamente não abriria aleatoriamente para defender-se de Satanás, mas iria no texto certo. Cristo usou o texto sagrado de maneira correta, porque tinha conhecimento do conteúdo da Bíblia. Não adianta, meu irmão, você pegar a Bíblia e vir aqui para a igreja do pastor Jair, colocar ela no braço e só abrir ela 2 vezes por semana. Isso não adianta. Você tem que conhecer essa palavra. Você tem que conhecer o que está escrito aqui. Bíblia não é para ficar aberta no Salmo 91 lá em casa, na prateleira de casa. Bíblia não é para isso. Bíblia é para ler. Bíblia é para se conhecer. E quando nós conhecemos a Bíblia, nós podemos vencer as nossas tentações. Cristo usou a Bíblia de maneira correta porque ele conhecia.
Nós vemos isso na vida de Jesus, quando ele era criança, com 12 anos, ele vai para o templo e ensina os mestres, eles ficam abismados com aquele homem, com aquela criança, desde pequeno, já aprendendo as Sagradas Escrituras. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de ler a Bíblia? Ah, não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para orar. Vocês já ouviram falar de Martinho Lutero? Grande reformador? Nós estamos aqui hoje em parte por causa dele, porque Deus usou a vida desse homem. Em 1516, para escrever aquelas teses, a fixar lá na Alemanha, e hoje nós podemos ter liberdade para adorar a Deus. Esse homem, ele falava assim, eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 3 horas e ler a Bíblia 3 horas, eu não consigo fazer o resto das coisas que eu tenho para fazer. E às vezes nós damos uma desculpa esfarrapada para Deus, falando assim, Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia hoje. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ter relacionamento com o Senhor. Você está perdendo, irmão. Você está perdendo. Cristo usa o texto sagrado de maneira correta, porque ele conhecia. E o crente só fará um bom uso desta arma se conhecer ela de maneira profunda, se estudá-la, se lê-la. E não é ler assim, meu irmão, por desencargo de consciência. Ah, pastor, hoje eu li 5 capítulos da Bíblia, mas entrou aqui, saiu aqui, não prestou nem atenção no que leu. O que você leu, irmão? Ah, não lembro, não. Passou rapidinho, não lembro mais de nada. Não é, irmãos, é ler, pedindo orientação do Espírito Santo de Deus, para aprender de fato, para crescer na palavra de Deus, para crescer espiritualmente. Cristo cria na Escritura. Esse era um outro fato interessante. Não adianta, meu irmão, você só ler a Bíblia e não crer nela. E um fato que me chama a atenção é que ele tanto cria na Escritura que ele obedeceu à Escritura. Cristo não somente sabia o que a Escritura dizia, mas nele morava uma vontade intensa de obedecer à Escritura Sagrada. De obedecer a Escritura Sagrada. Cristo sabia que a Escritura apontava para a melhor direção a ser seguida. E eu penso que aqui mora o problema da igreja hoje. Eu creio que o nosso problema não é conhecer a Escritura às vezes, porque às vezes até conhecemos a Escritura. O problema é que muitas vezes nós não cremos nela. E não achamos que a Escritura é o melhor caminho para nós. Nós muitas vezes conhecemos muitas coisas da Escritura, mas não confiamos nela. Não confiamos na Escritura a ponto de obedecê-la à risca. E aqui pega pesado, irmãos. Aqui pega pesado. Porque não poucas vezes nós preferimos caminhos contrários aos caminhos da palavra de Deus. Quer um exemplo? Quando Deus fala para você fazer uma coisa, na Bíblia. Os jovens aí, por exemplo, minha turma sabe disso. Deus é extremamente contra julgo desigual. Você tem relacionamento de namoro com não crente. E aí você diz assim, ah, Bíblia, você não é tão sábia assim. Eu vou seguir meu próprio caminho. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você está dizendo que você não crê muito nisso aqui. Você não está obedecendo à risca aquilo que Deus estabeleceu para nós. Os jovens sabem que ficar, aí tem agora o negócio do ficar, né? Fica com um, fica com outro, não sei o quê. E Deus é extremamente contrário a isso. E a turma vai na onda do ficar aí, e vai, e vai, e vai. Por outro lado, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E que mentir é algo condenável. Ah, pastor, mas é só uma mentirinha. Não faz mal a ninguém.
Meu irmão, não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências diferentes de pecado para nós. Mas para Deus é a mesma coisa. Se você falar uma mentirinha assim, uma mentirona grandona, é a mesma coisa. É pecado do mesmo jeito. E aí a Bíblia diz, não minta. E aí mentimos. O que nós estamos fazendo? Ah, Bíblia, você não é tão palavra de Deus assim, não. Você não é o melhor caminho para ser seguido. Nós, Igreja de Cristo Jesus, nós devemos e sabemos que vingar, por exemplo, é algo condenável. Cita o versículo lá, Fabiano. Esse é o Fabiano. O Fabiano é o irmão que teve um problema esses dias atrás, que ele vendeu um carro para um rapaz lá, e o rapaz não pagou o carro para ele. E o Fabiano ficou um pouco bravo. Levanta aí, Fabiano, deixa eu ver a turma ver seu tamanho. Olha o tamanho dele, né? Aí o Fabiano foi atrás do rapaz lá para pagar o carro dele, e o Fabiano ficou meio bravo. O Fabiano queria pegar o rapaz lá. Aí o pastor Márcio, lá de São Paulo, lá da Igreja da Lapa, chamou o Fabiano, Fabiano, vem cá, decora esse versículo aí. Não vos vingueis a vós mesmos. Aí o Fabiano ficou tranquilo, tá bom, pastor, não vou mais lá. Aí ele foi lá, cobrou o rapaz, graças a Deus o rapaz pagou ele. Não precisou ele ir lá fazer outro serviço com o irmão. Mas o Fabiano tinha ficado bravo. É lógico que você vende um carro para o rapaz, ele tinha compromisso na frente, e aí você passa por caloteiro e tal, você fica bravo, quem que não fica nervoso? Só que a vingança pertence a quem? A mim ou a você? Não, pertence ao Senhor. E quando nós vamos lá e fazemos o que queremos fazer contrário à Escritura, nós estamos dizendo que a Escritura você não é tão sábio assim. Você não é tão sábio assim. Irmãos, quando a Escritura nos aponta à direita e nós preferimos o caminho da esquerda, sem palavras nenhuma, nós afirmamos, Escritura, você não é tão sábio assim. Talvez o caminho que você está apontando não seja o melhor. Eu até sei que você diz, mas não sei se esse caminho que você aponta talvez seja o melhor para mim. Eu acho que eu vou fazer a minha vontade mesmo. Cristo, o nosso exemplo, não viveu e não agiu desta maneira. Cristo venceu a tentação porque não só conhecia a Escritura, mas cria nessa Escritura e obedecia à Escritura Sagrada. Você quer vencer suas tentações? Conheça a Bíblia. Deus não vai privar você de tentação nenhuma. Não queira fugir disso. Não privou nem seu filho. Mas uma coisa interessante é que Deus nos dá a forma de vencermos a Bíblia. E para isso basta nós conhecermos a Bíblia. Conhecendo a Bíblia, você pode vencer. E não só conhecendo, crendo que ela é a verdade de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, Deus muitas vezes nos permite passar por tentações, porque Ele tem um propósito nas nossas tentações. E elas servem para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o nosso crescimento. E a melhor maneira de combater as tentações é buscar a Bíblia. É buscar na palavra de Deus. Não é tentar enfrentar as tentações com as nossas próprias forças. É fazendo uso da Escritura Sagrada, daquilo que Deus nos deu. E para isso é preciso conhecê-la. Então, meus irmãos, nós devemos nos esforçar diligentemente em conhecer a palavra de Deus, constantemente conhecer esta palavra que é viva, que é eficaz, que nos dá vida e vida abundante. É preciso mais do que conhecer a Escritura, é preciso crer nela, confiar que ela é a palavra de Deus. Que o melhor caminho é o caminho apontado pela Escritura Sagrada. Você quer vencer suas tentações? A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos
em Cristo Jesus. Você pode vencer suas tentações. Você pode vencer suas dificuldades. Para você vencer, você tem que fazer uso disso aqui. Você tem que fazer uso da palavra de Deus. Porque aí, meu irmão, o diabo, Satanás, nosso adversário, que ruge como um leão ao nosso redor, esperando uma brecha nossa, ele não vai ter brecha. Sabe por quê? Porque você não vai dar. E aí Deus vai nos abençoar nas nossas tentações, porque poderemos ser vitoriosos e não ceder às tentações e às sutilezas de Satanás. Eu tenho falado muito para essa turma que está aqui, eu falo, gente, vamos tomar cuidado, vamos orar, vamos buscar Deus. O diabo não está satisfeito com o que nós estamos fazendo aqui em Santo Ângelo. E se a gente der brecha para ele, ele vai deitar e rolar no nosso meio. E hoje nós somos numa escola aí, e eu, apresentando peça de teatro lá, eu senti um peso tremendo, uma opressão fortíssima mesmo. E não foi só eu, teve a Bruna que estava aqui, estava falando que ela mal conseguia levantar o braço na hora de fazer a peça, na hora que estava apresentando a peça no sentido de louvar a Deus aqui, ela mal conseguia levantar o braço, um negócio difícil, esquisito. E eu tenho dito isso para a turma, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus. Não vamos dar brecha para Ele, porque Ele não vai nos vencer, porque nós sabemos como vencê-lo. E Ele não tem poder na nossa vida. E nós podemos vencê-lo com a Escritura Sagrada. Meu irmão, Deus fala para você, tenha relacionamento com Ele. Tenha intimidade com Ele. E Deus fala com você através da sua palavra. Fala poderosamente através desta palavra. Busque nesta palavra. Conheça esta palavra, creia nesta palavra, confie que ela é o melhor de Deus para a sua vida e viva pautada, coloque a sua vida pautada nestes princípios, para que Ele seja exaltado e glorificado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos, para a glória do nosso Deus, vencer as nossas tentações com a palavra de Deus. Amém?